Olá pessoal, bom dia, aqui na Faculdade Futura de manhã ainda, então bom dia, mas não sei que horário que vocês vão visualizar a apresentação. Bom, agora chegamos naquela parte da disciplina de tópicos avançados em esporte escolar, que é a hora do detalhamento em relação às características de cada uma das propostas, né? Então, para isso, eu separei uma videoaula de cada proposta ou abordagem de trabalho com a formação no e pelo esporte, e acho que a partir disso a gente vai conseguir ter uma imagem melhor sobre as principais propostas e abordagens que existem no Brasil, né? Bom, na primeira parte, na aula anterior, eu abordei a questão de como que os autores vêm defendendo a formação a partir do esporte, né? Agora, nesse detalhamento, então, nós vamos identificar as características de cada uma das abordagens que esses três autores aqui, né, o Reverdito, o Scaglia e o Paes, identificaram nessa produção teórica, né? Então, olha, a primeira delas que nós vamos detalhar é a proposta do Paes e do Balbino. Necessariamente elas são uma proposta só, né? Mas é uma ideia de abordagem da formação esportiva a partir da obra do Paes de 2001 e a partir da obra do Balbino, 2001. É possível acrescentar aqui ainda a proposta do Balbino 2005. Na verdade, a relação deles é de orientando e orientador, né? E eles voltaram a trabalhar juntos depois, né? Principalmente na proposta do Balbino ali das suas produções de pós-graduação, né? Bom, o primeiro elemento é buscar a caracterização dessas abordagens. Nessa caracterização, a proposta de ambos, né, a maneira como eles lidaram com elas, ela está centrada na pedagogia, ou seja, na importância do conhecimento pedagógico. Acrescenta-se aí a importância do conhecimento didático-pedagógico para o trabalho com a formação no e pelo esporte, né? Por que eu estou falando no e pelo esporte? Para a gente já descaracterizar aquela ideia e aquela ambiguidade de que ou se busca a formação, o desenvolvimento do esporte, ou se busca a formação do sujeito. Então, todos os autores, independente da característica de sua abordagem, defendem uma formação no esporte, mas também uma formação pelo esporte, né? Colocando-se aí, então, um peso na relevância da formação humana a partir do esporte, né? Tanto que aqui a gente observa o termo na proposta do Paes e do Balbino, né? A formação pelo esporte, né? Então, também a formação pelo esporte, ela deve buscar uma formação crítica, né? Os autores até falaram de crítico-reflexiva, né? Uma formação crítica e consciente desse sujeito. Então, o sujeito que está ali sendo formado, ele não é um sujeito não pensante, ele não é um sujeito capaz de emitir julgamentos críticos a respeito do que ele está recebendo. Muito pelo contrário, né? E uma formação pelo esporte, ela só faz sentido se você considerar que esse sujeito é um cidadão também atuante na sociedade, né? Bom, o restante da caracterização, né, ela vai se fundamentar então na diversidade. Então existe uma diversidade de sujeitos, uma diversidade que está presente na própria sociedade. E quando um professor, quando uma instituição se propõe a trabalhar com uma formação pelo esporte, ela também vai receber essa diversidade na sua realidade de trabalho, tá? E, portanto, não adianta considerar a inclusão, mas considerar a diversidade, mas não considerar mecanismos de inclusão desses sujeitos que são diversos nessa prática, né? Não dá para, quando o professor vai trabalhar com esporte, ele considerar que ele tem que receber um padrão de sujeito. Ah, não, aqui eu só quero o sujeito branco, cristão, heterossexual, que tenha todos os membros no corpo, né, e que tenha um determinado pensamento a respeito da sociedade. Não, a sociedade não é assim, a sociedade é diversa. Lá na nossa realidade de trabalho, nós vamos encontrar o branco, o pardo, o negro, o de ascendência asiática, o de ascendência europeia, o de ascendência afrodescendente, o de ascendência indígena. E é papel do educador, é papel do formador trabalhar com essa perspectiva de diversidade étnica, cultural, religiosa, de gênero, né? Para que isso contemple a própria realidade concreta na qual nós estamos trabalhando, né?
O segundo ponto a ser considerado, então, nessa questão da diversidade, além da inclusão, é numa perspectiva, então, de que esses sujeitos devem ser envolvidos por um ambiente cooperativo, né, que essa formação busca o desenvolvimento da autonomia desses sujeitos, né, a sua capacidade de organização por si próprios, né, sozinhos, sem a dependência de um terceiro sujeito exterior determinando o que ele precisa fazer, e que essa formação pelo esporte deve estar pautada nos significados ali do movimento humano, ou seja, ela deve contemplar a riqueza de possibilidades que a cultura corporal de movimento ou movimento humano possibilita para que esse sujeito se insira no mundo. Um aspecto bastante importante dessa abordagem é a consideração sobre as inteligências múltiplas e como que elas vão se manifestar no esporte. Então, aquela ideia de que no esporte nós trabalhamos apenas com o movimento e apenas com a inteligência corporal sinestésica, aqui ela encontra uma limitação, porque nós podemos elencar diversas inteligências, né? Depois no texto de apoio vocês vão identificar, entre elas a inteligência corporal sinestésica, verbal-linguística, lógico-matemática, interpessoal, intrapessoal, ambiental ou relacionada ao mundo vivo, enfim, espacial, e todas essas inteligências de alguma maneira vão se manifestar também naquelas habilidades que o sujeito exercita no esporte, né? Então, a linguagem, a inteligência verbal-linguística, por exemplo, está diretamente relacionada à capacidade de comunicação do sujeito, tanto numa linguagem verbal quanto não verbal. E a linguagem lógico-matemática está diretamente relacionada a encontrar possibilidades para resolver problemas que apareçam dentro da realidade de jogo, né? Então, seja na educação física escolar, seja fora da educação física escolar, nós não podemos considerar que o sujeito que trabalha a partir das habilidades corporais ou habilidades motoras, que ele vai desenvolver apenas uma inteligência, que é a corporal sinestésica, né? O jogo exige desse sujeito o desenvolvimento de outras inteligências também, e por isso a consideração do autor em trazer para a discussão as inteligências múltiplas, né? E que estão presentes nessa formação esportiva, portanto, né? É preciso levar em consideração os aspectos psicológicos desse sujeito, né? A formação deve estar centrada, então, não só nas inteligências múltiplas, né? Mas também o desenvolvimento dos aspectos psicológicos, dos princípios filosóficos e de uma aprendizagem social. Ou seja, aquilo que se aprende no esporte deve se relacionar com uma aprendizagem social mais ampla, com um contexto, né? A aprendizagem esportiva não pode ser isolada de uma sociedade na qual esse sujeito vive, né? E isso vai muito além da gente querer formar um atleta, por exemplo, mas vai na perspectiva, vai de encontro à perspectiva de que estamos formando um sujeito que vive numa sociedade, né? Curiosamente, por exemplo, se perguntaram aos principais líderes, né, gestores empresariais americanos, o que eles vivenciaram na sua fase escolar que mais fez diferença para a sua capacidade de liderança e gestão nas empresas na vida adulta, né? E curiosamente eles responderam que a vivência mais significativa foi integrar equipes esportivas, né? Aí as razões é que são mais curiosas, né? As razões apontam que, esses gestores apontam que o mais significativo foi ter a possibilidade de conviver com diferentes tipos de sujeitos nas equipes esportivas, ter a oportunidade tanto de ser liderado quanto de liderar, né? A perspectiva de se trabalhar por um objetivo comum, de se trabalhar por um bem comum dentro da perspectiva de equipe, portanto, então, uma ideia de cooperação para a resolução de um determinado problema. Quando se pergunta aqui no Brasil, ainda paira no senso comum a ideia de que a formação esportiva contribui principalmente para a capacidade competitiva desse sujeito, visto que a sociedade é competitiva e os melhores lugares estão reservados somente para alguns. Uma ideia muito distante dessa perspectiva cooperativa e dessa perspectiva apontada pelos gestores empresariais americanos, né, de se aprender a trabalhar como equipe, de liderar, de ser liderado, de se trabalhar por um bem comum dentro dessa perspectiva de equipe. Bom, em relação à estratégia metodologia, né, a proposta de ambos, né, ela está condicionada à essencialidade complexa do jogo, né, em que o jogar somente se aprende jogando.
né? E também a aprendizagem né, dos jogos, ela vai se fazer por meio do jogo possível, ou seja, aquele possível de ser jogado por aquele indivíduo, por aquele grupo de indivíduos, né? Ela deve se desenvolver a partir de atividades lúdicas, a partir dos jogos pré-desportivos. Hoje a gente praticamente não vê mais essa nomenclatura de jogos pré-desportivos, o que se vê mais brincadeiras e jogos como um universo próprio da cultura corporal de movimento, e também a partir das brincadeiras populares, né? Tornando-se então jogos reduzidos, né, possíveis de serem jogados pelos sujeitos, jogos condicionados, né, para obter um determinado fim, e jogos situacionais, ou seja, o professor cria situações para exercitar determinada capacidade ou determinada habilidade, e que devem ser envolvidos por um ambiente fascinante e estimulador. Então, o jogo guarda essas características ao ponto de estimular o sujeito, desafiando suas capacidades e suas habilidades. Por último, né, sobre a fundamentação, ambos então têm a mesma fundamentação, até pela sua relação de orientador e orientando, né, são sujeitos que se relacionaram ali durante os momentos de formação, e que faz então sobre o pensamento sistêmico, ou seja, o jogo e a equipe são um microsistema. Esse microsistema, né, ele possibilita a interação de diversos elementos relacionados aos que integram, né, esse jogo. O desenvolvimento, então, deve se dar, né, a partir do chamado construtivismo, né? Ou seja, a construção do conhecimento acontece a partir do jogo e a partir da interação desses elementos, né? E também na teoria das inteligências múltiplas, né? Que é uma teoria própria que vale a pena o detalhamento e que vai estar no texto de apoio. Na perspectiva, então, de compreender o sujeito, não a partir da sua habilidade técnica, a partir da sua capacidade de jogar apenas, mas a partir das suas capacidades potenciais, sejam elas relacionadas diretamente ao jogo ou não, né? Compreendendo esse sujeito, então, numa dimensão de totalidade e não fragmentando a compreensão desse sujeito entre um sujeito motor, um sujeito social, um sujeito psicológico. Muito pelo contrário, não é compreender esse sujeito a partir da sua totalidade, né? O que é garantido principalmente a partir da discussão e a partir da fundamentação da teoria das inteligências múltiplas.